A paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer estar novamente através deste canal do YouTube, canal do pastor Edivaldo Bueno. E nesta oportunidade nós vamos falar a respeito da lição de número 4 da classe dos adultos. Lembrando que esse trimestre, o segundo trimestre de 2018, nós estamos falando sobre os valores cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. E a lição de número 4, ela vem falar a respeito da ética cristã e o aborto. O nosso texto áureo está no Salmo 139 e o versículo de número 16, que diz: Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Também a verdade prática nos diz assim: o Senhor Deus é quem concede a vida, portanto, o direito de nascer, de viver, não pode ser violado pelas ideologias humanas. Então, a nossa aula, o nosso pensamento nessa oportunidade vai ser falar sobre este assunto, que é um assunto muito discutido, é um assunto que traz bastante controvérsias quando eu falo entre a sociedade e os cristãos, os religiosos. Muitas pessoas na sociedade que são a favor do aborto, da legalização do aborto, e há uma parcela da sociedade, principalmente uma parcela religiosa cristã, que é contra essa prática, contra essa liberação do aborto no Brasil. Então são assuntos que nós temos que estudar, entender um pouco deles, para que nós possamos tomar as atitudes corretas e, conforme a palavra de Deus, influenciar também as pessoas na sociedade a tomarem atitudes corretas. Então, quando a gente pensa nesse assunto, o aborto, a verdade prática que nós lemos aqui, ela deixa bem clara para nós qual que é o princípio que nós entendemos ser um princípio correto, porque vem da parte de Deus, né? É o princípio de que Deus é quem concede a vida, portanto, é dele o direito de nascer e de viver, e esses direitos não podem ser violados pela vontade ou pelos conceitos humanos. Então vamos falar um pouquinho a respeito desse assunto, para que nós possamos construir aqui um pensamento, e eu espero poder abençoar aí, ajudar os irmãos que nos assistem através deste canal, para que possa enriquecer aí a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, no mundo são realizados mais de 5 milhões de abortos todo ano. É um número absurdo, é um número que impressiona, que nos assusta, 5 milhões de abortos anualmente. Então, diante deste quadro gigantesco de aborto, e todos sabem que o aborto é quando a mulher está grávida e na sua gestação ela interrompe a vida do filho ou do feto ou da criança que está ali no ventre dela, né, num período de gestação. Então ela interrompe a sua gestação, tirando a vida do feto ou daquele pequeno bebê que está ali na barriga da sua mãe. Então isso é o aborto. Então, diante deste assunto e diante deste número assustador de 5 milhões de abortos no ano em todo o mundo, são muitas vozes em defesa da legalização do aborto. Muitas pessoas entendem que a legalização do aborto é a solução para esse problema. Então tem muitas pessoas discutindo isso. Então tem muitos sociólogos, tem grupos políticos, partidos políticos que defendem a ideia da legalização do aborto. Há um grupo muito forte, muito conhecido, chamado grupo de feministas, que lutam em defesa da legalização do aborto. Tem muitos filósofos debatendo esse assunto. Porém, é interessante a gente observar
que a maioria desses grupos, grupos sociais, políticos, feministas, grupos de filósofos, a maioria desses grupos, eles estão pautados ou alicerçados na frase aonde a mulher, ela tem direito sobre o seu próprio corpo e por ter direito sobre o seu corpo, ela pode tomar as decisões com relação ao que está acontecendo no seu corpo, né? Então, neste caso, o bebê, o pequeno bebê, o feto que está num processo de gestação ali, ele não tem valor nenhum para esse tipo de grupos que defendem a legalização do aborto, tornar o aborto uma prática legalizada na lei. É interessante a gente pensar e deixar bem claro aqui que, independente desses grupos sociais, políticos, feministas, esses filósofos que discutem esses assuntos, este assunto específico do aborto e pautam a ideia de que a mulher tem direito sobre o seu corpo, enfim, são vários conceitos com relação ao aborto. Tem outras vertentes também que nós vamos falar um pouquinho aqui neste pensamento, mas é interessante a gente deixar bem claro que no Brasil o aborto ainda é crime, tá? Em alguns casos o aborto é legalizado, por exemplo, quando a mãe está correndo risco de vida, que é chamado de aborto terapêutico, nós vamos falar um pouquinho dele. Quando a mulher ela sofre um estupro, então ela tem o direito de decidir se ela quer ou não ter aquela criança. Então, também pela lei, está legalizado o aborto em caso de estupro. E quando a criança ou o feto ele é anencéfalo, ou seja, quando ele tem algum problema na gestação e essa criança vai nascer com problemas, então a mãe também tem o direito de escolher em fazer o aborto e isso também é legalizado no Brasil. Então, muitas pessoas querem discutir a respeito desse assunto, mas é interessante a gente pensar que poucos estão preparados para discutir esse assunto. Muitas pessoas querem falar do aborto, mas poucos estão preparados para entender tudo que envolve esse assunto, aborto. Muitas pessoas estão despreparadas para analisar a mãe, mas também para analisar a criança, o pequeno bebê que está ali na barriga da mãe, analisar o direito de ambos. Então muitas pessoas querem analisar o aborto olhando só para uma parcela da sociedade, olhando só para um lado e defendendo só um lado, mas esquecendo que nessa história, quando se trata de uma mãe e um bebê que está no ventre da mãe, não se deve olhar só para um lado. Nós temos que analisar o assunto por completo, nós temos que analisar os dois lados da moeda, né? Então é muito interessante a gente observar não o que essas pessoas, esses sociólogos, esses grupos políticos, essas feministas que estão em busca de um direito e entendem que esse direito é exclusivo delas e não pensam num contexto geral, ou seja, estão despreparadas para discutir aquele assunto. Então é interessante a gente observar aqui pessoas que têm autoridades, né, ou grupos que têm autoridades acadêmicas para falar a respeito do assunto. E neste primeiro momento eu não estou falando nem da Bíblia, eu não estou falando nem da nossa fé, da nossa crença religiosa, não estou entrando nesse assunto ainda, mas nós temos que ouvir autoridades, por exemplo, como a biologia, a ciência que estuda a vida. Porque não basta a gente ouvir só grupos políticos, filósofos, sociólogos, se eles não estão pautados ou interessados em ouvir aquele que domina o assunto sobre a vida, que é a biologia, eles não querem ouvir e trazer à tona o que a biologia fala. Então, quando a gente estuda um pouco e lê, é claro que eu não sou nenhuma autoridade científica, não estudei para isso, mas quando a gente lê um pouco e a gente vai observar o que a biologia fala a respeito da vida, nós vamos entender que esses grupos que defendem o aborto, eles estão muito despreparados para falar do assunto. Porque quando nós lemos um pouco de biologia, nós vamos observar que a vida ela começa na concepção, ou seja,
no encontro do espermatozoide masculino, quando ele tem um encontro ali com o óvulo feminino, né? Quando há esse encontro, essa fecundação, ali há o início da vida, né? E quando a vida ali começa, né, na concepção, nesse encontro do espermatozoide masculino com o óvulo feminino, quando esse encontro ele acontece, ali começa a vida, né? E é interessante a gente observar que a partir daquele momento da concepção, né, da fecundação, a partir daquele momento a vida ela começa a se desenvolver e ela é contínua. Ela é contínua dentro da mulher, na gestação, ela é contínua. A vida ela já está se desenvolvendo ali dentro da mulher, tá? E ela é contínua também fora da mulher, a partir do nascimento, né? Então, e aí ela vai até a morte, mas a vida ela começa ali dentro, de dentro da mulher ela sai, que é o nascimento, né? Sai do útero e acontece o nascimento, e dali ela vai até a morte. Mas no encontro ali, né, do espermatozoide masculino com o óvulo feminino, já aconteceu a fecundação, a concepção. A vida começa ali. Não importa se está dentro da mãe, já é vida, já tem vida. E depois que sai da mãe, a vida continua até a morte. Então, é isso que a biologia fala. Então, quando a gente fala no aborto, que é um interrompimento, né, que acontece aí da gestação, né, onde interrompe a vida do feto dentro da mãe, né, então ali nós entendemos que abortar é matar uma vida. Abortar é um crime porque está tirando a vida de um ser humano. E isso é um fato científico. E isso não pode ser contrariado. Então muitas pessoas não levam em conta esse fato. E esse fato é o mais importante que nós devemos conhecer. E não precisa ser nenhum expert em ciência, em biologia, para ler um pouco de biologia e chegar a esta conclusão. Que a vida começa lá dentro da mulher. A vida começa na concepção, que é o encontro do espermatozoide masculino com o óvulo feminino. Ali, na fecundação, já se inicia a vida. Então nós concluímos aqui, de uma forma bem simples e breve, que o aborto é um ato covarde de um ser humano forte, de um ser humano mais desenvolvido, e este ser humano forte e mais desenvolvido, ele tira a vida de um ser humano indefeso, de um ser humano que não tem como lutar e se defender, não tem como defender a sua própria vida. Porque esse ser humano, ele estava se desenvolvendo para chegar ao momento certo de ele nascer, mas ele já estava vivo. Então, o aborto é um ato covarde. E quando a gente vai lendo um pouco mais nessa área da biologia, da ciência, é interessante a gente observar que a minha esposa, recentemente, há cerca de um ano e meio atrás, a minha filha nasceu, a Heloísa, e é interessante que nós observamos e acompanhamos toda a gestação da minha esposa, e a gente lia muito sobre esse assunto. Então, quando você começa a ver ali o desenvolvimento da criança semanalmente, né? E normalmente a mulher gosta de contar aí a sua gestação em semanas. Estou de 3 semanas, estou de 8 semanas. É interessante a gente observar que com 8 semanas, com 2 meses de gestação, é interessante a gente observar que já está completa a formação dos órgãos de um feto, de uma vida. Né? Com 2 meses, este feto, este pequeno bebê, ele já traz nele algumas feições familiares. Né? O cérebro está em desenvolvimento, mas já é muito semelhante a um cérebro de um ser humano adulto, inclusive que já emite sinais ali elétricos, né? Para os seus órgãos, para outros órgãos. O coração de um pequeno bebê de 2 meses, ele já bate com vigor. Se você é pai, você sabe do que eu estou falando. Se você é mãe, você sabe do que eu estou falando. Porque quando nós vamos lá
naquele momento tão especial do ultrassom, né? Onde nós temos condições ali de ver o pequeno bebê se desenvolvendo dentro da mãe, da bolsa gestacional. Quando a gente vai lá acompanhar o ultrassom, a gente vê como que o coração bate forte, bate rápido, bate com vigor. Com 2 meses, o pequeno bebê ele já tem estômago, né? Ele já tem rins, já está todo completo. Com 3 meses, ele já tem todo o seu corpo formado. A única diferença entre um feto de um pequeno bebê de 3 meses e um homem ou um homem adulto é o tempo e a nutrição, é só o desenvolvimento, mas já são vidas e vidas têm que ser preservadas. Eu trouxe aqui para nós acompanharmos a declaração de um homem, né, de um cientista. O nome dele é Dr. Bernard Nathanson. E este homem, um cientista, ele foi conhecido nos Estados Unidos como o rei do aborto, porque ele foi uma das pessoas que defendeu muito a legalização do aborto nos Estados Unidos, e ele conseguiu, né? Ele e mais um grupo de pessoas conseguiram a legalização do aborto nos Estados Unidos. Mas é interessante a gente observar esse relato desse homem que escreveu vários artigos, que escreveu livros. Se você quiser ver, tem muitos vídeos deste homem falando a respeito do aborto. Ele que foi um defensor do aborto por muitos anos, né? Tem um vídeo dele falando, né? Ele falando sobre... ele trouxe até um título que é muito conhecido, né? Ele falando sobre isso, e esse título traz O Grito Silencioso. É muito conhecido essa matéria sobre o aborto, e é deste homem. Hoje ele luta contra o aborto, mas ele num certo momento na sua vida, ele defendeu, lutou para a legalização, conseguiu, e ele era conhecido como o rei do aborto. É interessante a gente observar o que esse doutor, um cientista, um homem que estudou muito, fala a respeito deste assunto. E eu trouxe essa matéria para que eu possa ler e você usar esse material também para contribuir aí na sua aula. Esse homem diz assim, ó: o doutor Bernard Nathanson fundou uma clínica chamada Centro de Saúde Sexual de Reprodução, que alcançou uma receita anual de 5 milhões de dólares anuais com a prática do aborto. Esse matadouro chegou a realizar 120 abortos por dia. Em poucos anos, conseguiu levar a efeito 60 mil abortos. Ele próprio esse próprio doutor realizou 5 mil abortos durante um período em que dirigiu esta clínica. Esse estudioso, esse médico cientista, após cansar de tanto matar crianças no ventre de sua mãe, foi dirigir o Centro de Embriologia e Perinatologia do Hospital de St. Luke, em Nova York. Estudando o ciclo da vida, os hábitos, a psicologia, a sensibilidade e a fisiologia do feto, com auxílio de modernas técnicas de ultrassom, o marcador de coração do feto, entre outras, ele comprovou com absoluta clareza que o feto respira, que dorme em ciclos de sono perfeitamente definidos, que é sensível ao som. Comprovou-se que reage a diferentes maneiras ante diferentes tipos de música, a dor e a quaisquer outros estímulos que você e eu possamos perceber. Ficou comprovado para mim, esse doutor dizendo, de maneira irrecusável, que o feto é um de nós, de nossa comunidade, que é uma vida que deve ser protegida. As palavras dessa autoridade em reprodução humana demonstram o que a Bíblia indica. Então esse homem, esse Dr. Bernard, ele que foi conhecido como o rei do aborto, mas depois que ele começou a estudar a respeito desse assunto, depois que ele começou a querer
a estudar a respeito do nascimento, a respeito de como funciona a gestação de um feto, ele chegou à conclusão que um feto, depois de fecundado, ele é um de nós, ou seja, ele é um ser humano. Ele tem dor, ele respira, ele dorme, ele sente, ele é estimulado, assim como eu e você. Então, a diferença entre o feto, um pequeno bebê, e um homem é o tempo e a nutrição. É só desenvolvimento. Então, esses grupos, né, feministas, políticos, sociais, eles defendem o aborto, mas sem conhecer a realidade a respeito de um feto ou de como funciona a gestação ou aonde se inicia a vida. É interessante, se você observar e estudar um pouco, você vai ver que esses grupos políticos, né, esses grupos sociais que defendem um aborto, eles têm sempre um interesse por trás disso. Às vezes, e na maioria das vezes, o interesse é financeiro, né? Porque com certeza se tornaria uma máquina, né, de ganhar dinheiro um aborto legalizado. Então tem muito interesse financeiro envolvido nessa questão, né? É interessante que há outros interesses que muitas pessoas dizem o seguinte: olha, o aborto sendo legalizado ou não, ele vai acontecer, então é melhor legalizar. Muitas pessoas usam essa teoria, né? O aborto sendo legalizado ou não, as mulheres vão continuar fazendo, então é melhor legalizar o aborto. Mas isso é um absurdo tão grande, é uma ignorância tão grande que esses grupos dizem e tentam defender o aborto, né? A morte de um ser humano em cima de interesses como esse, dizendo que se legalizar ou não, a mulher vai continuar fazendo o aborto. Então vamos usar isso para outras coisas também, né? As pessoas, elas roubam, independente se a lei diz se é certo ou não. Eles continuam roubando. E não é por isso que a gente legaliza o roubo, né? As pessoas matam, tiram a vida, né? As pessoas matam no assalto, enfim, são tantas coisas que levam uma pessoa a tirar a vida de outro, mas este crime não é legalizado. Então não é porque as pessoas matam que a gente vai legalizar. Então se tudo que é errado as pessoas fazem independente se é legalizado ou não, então vamos legalizar, o ser humano vai perder o senso daquilo que é certo e daquilo que é errado. Então esse argumento, ele não pode ser usado e a sociedade tem que entender isso. Grupos feministas que são muito fortes no mundo todo, não só no Brasil, eles dizem o seguinte, e aqui está a chave desses grupos, né, que tentam colocar uma frase de efeito dizendo que a mulher é dona do seu próprio corpo, então ela decide o que acontece no seu corpo. Como a gestação está no corpo da mulher, ela decide se ela quer continuar a gestação ou não. Esse é o argumento mais forte desses grupos feministas. Mas é como eu disse, estão vendo apenas um lado do ser humano. Estão analisando só o lado da mulher. Estão analisando só o lado da mãe. Mas ninguém está analisando o lado do bebê, do pequeno bebê, do feto, que também é um ser humano. E nós entendemos que nenhum ser humano é mais ser humano do que outro, né? Então como que nós podemos usar esse argumento se a gente só está vendo um lado do ser humano? Mas e o lado do ser humano que está ali dentro daquele feto? E se você avançar no estudo e buscar conhecer mais um pouco do assunto, você vai ver que o feto, né, o pequeno bebê que está ali na bolsa gestacional, ele é independente do corpo da mulher, no sentido de que ele está se reproduzindo ali, mas ele é quem determina as regras para a sua gestação, para o seu desenvolvimento, né? Então a mulher, ela está ali, mas entendemos que o bebê, ele independe no sentido de se desenvolver, ele independe da mulher. É tão interessante a gente pensar nisso, e eu quero que você avance aí
no seu estudo, né, para que você traga bastante conteúdo aí para essa aula. Mas é tão interessante a gente pensar nisso, que quando você pega um óvulo, né, faz a inseminação artificial, quando você pega um óvulo já fecundado, por exemplo, de um casal negro, tá? Você pega um óvulo fecundado de um casal negro e você coloca, insemina artificialmente numa mulher branca, independente se a mulher é branca, mas se o casal que houve a fecundação for negro, independente se a mulher que está ali, que recebeu essa inseminação, o nenê vai ser negro, tá? Porque ele não vai absorver as coisas ali da mãe, ele não vai depender ali do corpo da mãe. Ele é um óvulo, ele é um feto, ele é um pequeno bebê que ele vai se desenvolver e é ele que determina, está nele, a vida está nele, a vida não está na mãe. Para ele viver, a vida está nele. Se você pegar um óvulo fecundado de um casal branco e colocar artificialmente numa mulher negra, aquele nenê, ele vai nascer branco. Por quê? Porque no óvulo já tem a vida, se já houve a fecundação. Então a vida está nele, tá? Grupos defendem e estão mal informados, estão com interesses humanistas, com interesses financeiros, interesses em política, interesses outros, onde a mulher defende e a mulher tem o poder sobre o seu próprio corpo, mas estão vendo só um lado da moeda e esquecendo de olhar o lado do ser humano, daquele pequeno bebê. Ninguém defende o bebê, ninguém defende o lado do feto. Mas por que isso? Porque a gente vive numa sociedade onde estão invertendo os valores, né? Onde os valores são totalmente invertidos, né? E basta a gente parar para observar. Nós vivemos uma sociedade hoje que luta para defender, que vão às ruas gritando para defender, por exemplo, animais. Tá? Não estou dizendo que é errado defender animais, mas olha a inversão de valores. Por exemplo, tem ONGs para defender a baleia, o golfinho, ONGs para defender o macaco, ONGs para defender a girafa, o elefante, para defender os animais. São tantas ONGs que buscam defender os animais, ONGs para defender a natureza, que devemos preservar a natureza. Não sou contra preservar a natureza e acho que isso faz parte do papel da humanidade, né, do homem, da mulher, da sociedade. Devemos preservar sim a natureza. Mas nós estamos vendo uma luta acirrada para defender a natureza, para defender animais. A gente vê lutas acirradas para defender criminosos, né? Pessoas que se dizem detentora ou defensora dos direitos humanos buscam ali defender criminosos, bandidos, e parece que criminoso e bandido eles têm mais vantagem do que o honesto, porque as pessoas parecem que buscam defendê-los e os direitos humanos e esquecem do outro lado. Mas enfim, o que eu quero dizer é que nós estamos vivendo uma sociedade de valores invertidos, aonde defende animais, defendem a natureza, defende criminosos e bandidos, mas uma sociedade que luta para matar um ser humano indefeso, para matar um pequeno bebê, para matar um ser inocente que está na barriga de uma mãe, que não pode se defender, e ele não é um amontoado de células, ele não é uma coisa, ele é uma vida, ele é um ser humano. Então nós estamos vendo uma sociedade que luta para defender tantas coisas e esquece de defender a sua própria espécie, e esquece de defender a melhor e a mais bela criação de Deus, que é o ser humano, e não defendem um pequeno inocente que está na barriga de uma mãe e está lutando pela vida. Ninguém pensa no bebê, ninguém pensa neste feto. É muito interessante a gente parar para observar isso, como os nossos valores estão invertidos. E tudo que eu falei aqui é do lado científico. Nós nem falamos da Bíblia, nós nem falamos do que Deus pensa sobre isso. Fizemos uma análise social baseada no que a biologia diz, no que a ciência fala, e já conseguimos mostrar aqui de forma simples, de forma bem resumida aqui, que no momento da concepção,
No momento da fecundação, já há vida. E se há vida, a vida deve ser preservada. E quem tira a vida é um assassino. Agora vamos pensar também no que a Bíblia fala a respeito disso. Eu separei aqui 2 textos para que a gente possa pensar qual é a opinião de Deus sobre tudo isso que nós falamos aqui. Jeremias, capítulo 1 e versículo de número 5, ele diz o seguinte, ele diz assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Aqui o texto está se referindo ao profeta Jeremias, né? É a visão de Deus com relação ao profeta Jeremias. E olha o que Deus está dizendo a respeito de Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre. Ou seja, o nosso Deus, ele já trabalha na vida, na formação da vida, ela acontece no ventre, né? Antes que eu te formasse no ventre, a vida começa ali. Por quê? Porque é Deus que dá a vida. Tá? Então Deus está dizendo que antes de formar no ventre, eu te conheci. Por quê? Porque fui eu que te fiz. Foi eu que dei a vida. E antes que saísse da madre, ou seja, antes que você nascesse, já te santifiquei. Deus está dizendo, olha, lá dentro, na bolsa gestacional, a partir do momento que houve a fecundação, a partir do momento que eu dei a vida, eu já coloquei em você alma, eu já coloquei em você espírito, porque quando você nasceu, você já era um ser santo. Eu te santifiquei, eu te escolhi. É muito interessante a gente observar isso. Nós vamos lá para o Salmo de número 139, que é um dos salmos mais belos da Bíblia, e a nossa lição, quando fala da ética e o aborto, ela está pautada nesse salmo. O Salmo de número 139, a partir do verso de número 14, ele nos dá um dos textos mais lindos que nós temos na Bíblia, e ele diz o seguinte para nós, esse pensamento que nós estamos tratando aqui, qual é a visão de Deus com relação ao que nós estamos falando. Ele diz assim, a partir do verso 14, Salmo 139, verso 14, diz assim: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Olha que coisa linda o verso de número 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Verso 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Nossa, isso aqui é maravilhoso, né? O salmista aqui, Davi, está dizendo que Deus, os olhos de Deus, eles viram o corpo de Davi ainda informe, ou seja, ainda era um feto. Não estava totalmente desenvolvido, né? Ainda era um feto, o corpo ainda estava informe, estava em formação, mas os olhos de Deus já estavam vendo, ou seja, era Deus que estava dando a vida, o fôlego de vida. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, ou seja, tudo é determinado por Deus, tudo está escrito nas mãos de Deus, as quais iam sendo dia a dia formada, quando nenhuma delas ainda havia. Ou seja, Deus estava escrevendo, Deus estava determinando, Deus estava dando as diretrizes a respeito do nascimento de Davi. Ele estava escrevendo como tudo ia acontecer. Ou seja, o que Davi está dizendo aqui é que ainda no corpo informe, no feto ainda não desenvolvido, era Deus que estava determinando todas as coisas, e isso é maravilhoso, porque Deus é o dono da vida e a vida pertence a Deus. É por isso que nenhum outro ser humano pode tirar a vida de ninguém e nem o próprio ser humano pode tirar a sua própria vida. Por quê? Porque foi Deus quem a deu, foi Deus quem a determinou, foi Deus quem escreveu todas as linhas do nosso nascimento quando o nosso corpo ainda estava informe, ou seja, estava em desenvolvimento. Então Ele é o dono da vida.
Deus é o dono da vida. Então nenhum ser humano tem o direito de tirar a vida de outro ser humano. É por isso que nós somos contra o aborto. E nem o próprio ser humano, né, tem o direito de tirar a sua própria vida. E é por isso que a gente também é contra uma pessoa se suicidar ou tirar a sua própria vida. Então a visão de Deus, a visão da igreja, a visão religiosa, a visão bíblica desse assunto é que Deus é o dono da vida, porque é Ele quem dá a vida. Então, um ser humano, uma mãe, não tem o direito de interromper a vida de um feto ou, como eu estou dizendo aqui, de um pequeno bebê que está se desenvolvendo no ventre da sua mãe. Amém? O ponto 3 da nossa lição, e aqui a gente caminha para o encerramento, ele fala de alguns abortos, né, que são legalizados no Brasil. Né? E nós temos que ter uma visão ética com relação a esses abortos. Tá? Quando a gente pensa no aborto, nós temos que entender que pode acontecer, né, no processo de gestação, um aborto natural. O que é um aborto natural? É quando os motivos que fazem uma mãe abortar são naturais, não teve ação dela para provocar um aborto. Aconteceu de forma natural. Pode ser uma doença, pode ser uma malformação, pode ser algum tipo de infecção, pode ser alguma causa desconhecida que causou o aborto. Neste caso, né, quando a gente pensa eticamente falando, nós não condenamos, ou assim, não tem uma participação ativa da mãe para causar aquilo. Então foi um acidente natural, né? Entregamos isso nas mãos de Deus. Deus sabe o porquê aquilo aconteceu. Também quando a gente pensa em aborto, tem os aborto que acontece por acidente, né? Algo acidental. Também não aconteceu por vontade da mãe, né, da gestante, não aconteceu por vontade, não foi ela que provocou, aconteceu algum acidente, talvez ela caiu, talvez ela tomou um susto muito grande, estresse, enfim, são várias maneiras, passou por algum trauma, enfim, alguma coisa que pode ocasionar um aborto acidental. Também isso está nas mãos de Deus. Mas também é legalizado no Brasil o aborto de anencéfalo, ou seja, é quando os médicos eles conseguem detectar ainda na gestação que a criança ela tem algum problema, alguma malformação, às vezes na mente, às vezes no corpo, enfim, né? É uma malformação neural e no Brasil é legalizado o aborto anencéfalo. Só que qual que é a visão cristã, a nossa visão religiosa, bíblica com relação a isso? Apesar de ser um aborto legalizado, né, está na lei, na Constituição do nosso país, nós entendemos que nós temos que ouvir o que Deus fala sobre esse assunto, né? Mesmo que seja uma criança com uma má formação, ainda é uma criança. Há vida lá. Tá? Eu trouxe um artigo aqui, só para os irmãos entenderem o que eu estou falando, e eu quero ler esse artigo, que é muito interessante para a gente pensar nisso, né? Diz assim: já é conhecido o texto que narra o episódio ocorrido numa escola em que um professor, desejando mostrar aos alunos como é falha a lógica humana, propôs o seguinte caso: baseado nas circunstâncias que mencionei a seguir, que conselho daria a uma certa senhora grávida do 5º filho? O marido sofre de sífilis e ela de tuberculose. Seu primeiro filho nasceu cego, o segundo morreu, o terceiro nasceu surdo e o quarto é tuberculoso. Que caminho aconselhariam a tomar? Os alunos pensaram e, diante das circunstâncias, sugeriram que o aborto seria aconselhável para que não nascesse mais um filho defeituoso. Então ela estava grávida e todas as gestações, ela estava grávida do 5º filho e todas as gestações os filhos nasceram com problema quando não morreram. Então os alunos aconselharam a ela interromper esta gestação, né? Abortar o 5º filho. Então o professor lhe respondeu:
Se vocês disserem sim à ideia do aborto, acabaram de matar o grande compositor Ludwig van Beethoven. Então é muito interessante a gente pensar nisso, porque isso é uma história real. E se a mãe de Beethoven tivesse abortado, né, a sua quinta gestação, não teria nascido talvez o maior compositor músico da história que nós conhecemos. Então, tem uma vida ali. Então, qual que é o nosso pensamento quando tem uma criança anencéfala, né, com algum problema? O nosso posicionamento é, se tem vida, não devemos tirar, mesmo que seja legalizado. Também tem o caso onde uma pessoa pode sofrer um estupro, né, onde a mãe pode sofrer um estupro, e aí a lei, né, é legalizado que a mãe pode interromper esta gestação, porque ela sofreu um abuso, ela sofreu ali algo que ela não queria. Mas nós temos que entender, como eu falei aqui, aquele pequeno bebê, ele não tem nada a ver com isso, e ele é uma vida. E ele não ocasionou aquilo. E independente da mãe, ele é uma vida. É por isso que existe ali uma bolsa gestacional, ele está ali, porque ali ele está protegido, ou seja, ele está se desenvolvendo ali, independente da vontade da mãe, está acontecendo, entendeu? Então ele é uma vida, e nós não devemos tirar a vida baseado naquilo que os homens pensam e fazem. Então, com relação ao estupro, eu sei que é difícil, eu sei que é uma situação terrível, eu sei que não é fácil passar por isso daqui. Não estou falando uma coisa simples aqui, não estou falando uma coisa fácil de se fazer aqui, é claro que não, mas nós temos que defender a vida, porque nós não podemos tirar a vida, mesmo numa situação terrível como essa. E um outro aborto que pode acontecer, que também é legalizado, que é o aborto terapêutico, né? O que é o aborto terapêutico? É quando a vida da mãe, por causa da gestação, a vida da mãe e do bebê está em risco. Tá? Então, se continuar aquela gestação, a mãe pode morrer. Então, eticamente, a mãe é uma vida já desenvolvida. A mãe é uma realidade, a vida da mãe. O feto é uma vida potencial, ou seja, ele está se desenvolvendo. Então, quando a gente pensa eticamente falando aí, devemos escolher a mãe, porque já é uma vida, uma vida em desenvolvimento, ou já desenvolvida. E o feto é uma vida em potencial. Nesse caso, quando há risco da mãe perder a vida, nós optamos aí, eticamente falando, nós optamos por tirar a vida do feto ou do pequeno bebê, porque a mãe já é uma vida desenvolvida, já é uma realidade. Então, são assuntos difíceis, são assuntos que requerem muito estudo, muito preparo para se discutir. Nós devemos entender e tentar observar o que a Bíblia fala a respeito disso e trazer para a nossa vida, para que nós possamos também influenciar a nossa sociedade. Devemos lutar contra o aborto, porque entendemos que ali está uma vida. Amém? Espero ter ajudado de alguma maneira. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e que sua aula seja com muita produtividade para que nós possamos começar a entender assuntos como esses que estão na sociedade e nós devemos nos posicionar. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.